vivo? Aos vivos de boa na Lagoa, com a tia Raquel na forma de Libras, fazendo a interpretação para todo mundo, todo o Piaguaí, todos tendo acesso à educação, formação, informação, cultura. O canal Educação leva tudo isso e mais um pouquinho, né? Preparação para o Enem, para que você possa ter, claro, todo um know-how de preparação para a vida, para também a vida acadêmica, para o Enem. E nós estamos no regime militar, está aí o bipartidarismo, vote MDB, vote Arena. Só tinha dois, tio, só tinha dois. Só dois partidos políticos. Há certas coisas na vida que de ver eu sinto pena. Casar com moça falada, roubar santo de novena, tirar esmola de cego e ser eleitor da Arena. Ah, papai! Claro que aí é um cara de oposição, um MDBista que fez esse repente. Mais medidas autoritárias no governo do Castelo, a lei de imprensa, que começa a partir dali, inicia a censura durante o regime militar, e a versão tupiniquim da CIA, olha. Versão brasileira Herbert Legion. É a versão brasileira da CIA, Agência de Inteligência Norte-Americana. O nosso nome era Serviço Nacional de Informação. Rompemos com Cuba. Lembre-se que o presidente Juscelino tinha recebido o Fidel Castro. O Jânio Quadros tinha condecorado o Ernesto Guevara, e agora nós estamos rompendo com Cuba e apoiando a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos, já visto que era um pedido dos Estados Unidos, e continuou o alinhamento com eles, com o Zé Uá. Notadamente, eu estou lhe colocando aqui o que é que significa caçar. Caçar era um termo relativo àquela época, né? Relativo aos indivíduos que perdiam os mandatos ou os cargos. Políticos caçados, militares caçados. Nós o tínhamos durante o regime militar. Meu rei, deixa R$1 na tela, per favor, em italiano. Beleza, de Creuza. Beleza, viu? Alô, Adriano, alô, galerinha de Steel, parece que está com um pequeno delay. Vamos ver, vamos corrigir. Olha, galerinha, tá aí o governo do Castelo, então já começam a repressão, que na verdade era muito mais uma pressão da linha dura. Artistas, intelectuais e opositores passam a ser vigiados pelo governo. Deputados e senadores que alguns foram caçados, você lembra? Funcionários públicos e marinheiros foram expulsos. Notadamente, você passou a ter isso? Passou sim, viu? Censura a artista, repressão a opositores, tolher os direitos. Muitos foram considerados persona non grata e foram enquadrados em inquéritos policiais. Oxe, tio, mas eu não tenho um crime, mas tem que ir na delegacia depois, velho. Tem que ir na delegacia depois. Era absurdo, velho. Era absurdo.
e alguns oficiais ganharam aposentadoria compulsória. Então, há uma duplicidade, por quê? Porque o governo falava em democracia, em liberdade, em garantir a ordem, os direitos dos brasileiros, mas, na realidade, olha, a ideia de conter o perigo vermelho resultou em repressão, censura, regime autoritário e perseguindo e punindo os que criticavam o governo. E é porque o Castelo Branco era visto como um presidente moderado, mas você está vendo que já começava um regime autoritário. Vou passar, está aí uma crítica do Correio da Manhã, referente a um jornal que foi censurado, olha, cortou essa reportagem. Igualmente está questionando aí o Estado de São Paulo sobre as formas de censura realizadas agora pelo governo. Vai ter a Constituição de 67, ela vai ser meio que imposta, outorgada, vai legalizar tudo isso que a gente está dizendo, inclusive incorpora os atos institucionais. Então, se incorpora os atos institucionais, a eleição para presidente da República é de forma indireta, para governador da mesma forma, lembra? Basicamente, quem vai indicar um governador para o Estado é o presidente, ele vai ser apenas referendado pela Assembleia Legislativa. Então, você vai dizer que o federalismo está em stand-by ali, olha. A doutrina de segurança nacional é conter o perigo vermelho, perseguição aos subversivos. Tinha isso? Tinha, galerinha. Já estabelecia formas de estabelecer a censura aos meios de comunicação e o presidente, sem a necessidade do Congresso, vai poder governar por decretos. O mandato presidencial era de 5 anos, não vai ter o direito de greve e está aí um cenário geral da Constituição de 67. Tio, antes dessa, qual foi? A de 46. E depois dessa, qual vai ser? A de 88. Então você está vendo que, em média, de a cada 20 anos, nós temos uma Constituição novinha. Essa daí vai ser a do regime militar e vai ganhar um AMP. Vai ganhar um aditivo. O ato institucional número 5 e número 5. De boa na Lagoa. Você não precisa tomar nota dessa parte. De boa, eu vou passar o slide. Passamos a ter uma oposição ao governo. É mesmo, é. Era uma oposição e ela vai fazer uma chiadeira grande no início. Primeiro, era o próprio MDB, que vai ter uns deputados que vai enfrentar o governo, você vai ver daqui a pouquinho. O Carlos Lacerda tentou fazer um outro partido, uma outra legenda partidária, a Frente Ampla, com o próprio Lacerda. Tio, esse Lacerda não é o cara que ficou alegre com a deposição do Jango? É. Não é aquele mesmo do atentado na Rua Toneiros? É. E ele agora está sendo contra o governo, tá? Porque ele vai ter também os direitos políticos cassados, haja vista que ele criticou algumas medidas do governo do Castelo Branco e está aí se aliando com ex-adversários políticos, que era o Juscelino e o Jango. O movimento estudantil espetaculoso, né? Mesmo com a Uni fechada, mas era um espetáculo. A Ordem, a Associação Brasileira de Imprensa, a CNBB, tudo isso passava a ter críticas ao governo. E daqui a pouco, claro, os grupos da luta armada, nós vamos falar deles em especial daqui a pouquinho, para você conhecer alguns deles, e notadamente parte da classe média está dizendo, ei, velho, nós não queríamos um governo, nós não queríamos a deposição do Jango para ficar desse jeito aí, ó. É, velho. Já tem gente arrependida aí, ó. Já tem gente arrependida. Meu rei, deixa R$1 na tela para a galerinha fazer o print, per favor, em italiano.
Aos vivos! Alô, Canavieiras! Terra boa, Canavieira! Canavieira já entrando ali para a região do Gurgueia. Região produtora de grãos. Eu acho que eu vou fazer uma aula de Piauí com as cidades. Viu? Olha aí, quem criou a Frente Ampla foi o Lacerda, vai buscar aliados. Então, nessa primeira imagem, ele está com o João Goulart lá no Uruguai. O Jango é o presidente deposto, está morando no exílio, no Uruguai, exilado. E está aí o Carlos Lacerda com o Juscelino Kubitschek. Os três não se encontraram? Não. Os três não se encontraram. Tem umas questõezinhas, né? Tem umas questõezinhas. Deixa eu passar essa. Vou para essa. A imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã, no dia de finados de 65. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela o quê? Revela o quê? Meus pimpolhos. Galera de Santa Luz do Piauí. Galera também lá da cidade de Juazeiro, tia. Juazeiro. Vou procurar imagens do Vale do Rio Poti. O Quênio do Poti lá em Juazeiro. Na próxima semana eu vou botar umas fotos dos nossos polos. Papai. Meu rei, vamos ver se os meninos mandam a resposta aí para nós, meu rei. Per favore, em italiano. Aos vivos, já temos resposta. Resposta lá de Juazeiro. Lá de Juazeiro. Alô, galera de Ribeiro. Boa tarde, Ribeiro. Olha, fala sobre o dia de finados. Não, os finados aí são os partidos. E como já colocou, porque o país adotou o bipartidarismo. Tio, mas na imagem não está mostrando. É porque esses dali morreram. Eles ganharam só lembrança. Tá correto, viu? Letra C. Adoção do bipartidarismo regulado pelo governo. General que foi responsável pela movimentação das tropas, inicialmente em Juiz de Fora, dirigiu elas para o Rio para depor o presidente João Goulart, foi o general Olímpio Mourão Filho. Eu vou passar porque eu quero começar o governo do meu amigo Arthur da Costa e Silva. Bicho, pera, um bocado de questão, viu? Esse cara aí, ó. Ei, eu vou lhe dizer uma curiosidade dele, ó. Ele fez uma viagem para Paris, em La François de férias. E lá em Paris ele disse: serei candidato a presidente da República. Com ou sem apoio do presidente. Papai! O Costa e Silva é militar linha dura. E o Castelo Branco era mais light, é castelista, é Sorbonne. Então você está vendo que um militar linha dura está se impondo ou impondo sua candidatura. E o Castelo não pôde fazer nada. E quem vai ser eleito presidente? Arthur da Costa e Silva. Esse cara aí, ó. Arthur da Costa e Silva. Costa e Silva. Costa e Silva. É só assim. Costa e Silva. É mais fácil do que os outros. Costa e Silva. Eu botei assim, ó. É um militar linha dura. Será por quê que é só assim? É o cap de militar, pode ser. Um militar linha dura vai ser eleito de forma indireta pelos deputados e senadores da Arena.
Olha os deputados do MDB. Eu não aceito. Nós não compactuamos com essa farsa. Ixi, Maria. Nós não compactuamos com essa farsa. E se retira do Congresso, né? São os deputados que escolhiam o presidente. Por acaso, para dar um verniz de que o país era um país mais democrático, o vice-presidente não era um militar, era um civil. O Pedro Aleixo. Oh. E aí você vai aumentar a repressão do governo nas manifestações de oposição, mas à medida que havia mais repressão do governo, aumentava também as críticas. E você vai ver elas se acentuando, elas aumentando durante o governo do meu amigo Arthur da Costa e Silva. Perfeito, vou passar a imagem, galerinha. Está aí ele lá na França, quando fez o discurso no hotel, dizendo que seria o candidato à presidência da República. Perfeitinho. Está o ano de 68, o ano que não terminou. Ah, papai! Teve autor que disse que 68 é o ano que não terminou, velho. Dos festivais. Daqui a pouco você vai ter dos festivais de canções, dos estudantes, do movimento hippie. Ih, rapaz! Vai ter um evento ocorrido na França, iniciado pelos estudantes da Universidade de Nanterre, em Paris, e depois da Universidade de Sorbonne, onde os estudantes saíram às ruas contra a contenção de recursos para a educação, contra o governo do general Charles de Gaulle. Começou os estudantes não aceitando o fechamento da Universidade de Nanterre. Depois, além dos estudantes, trabalhadores, paralisação, greves. Pense que as ruas de Paris pareciam assim um cenário de guerra. Pense, é proibido proibir. Os jovens no poder. Uma ideia é mais importante do que uma... Eita! E isso chegou no Brasil. Tanto que teve uma manifestação de estudantes no restaurante Calabouço, no Rio, no restaurante da UFRJ, e resultou em um estudante, Edson Luiz, um estudante secundarista, morrer alvejado pelas... No luto, começa a luta. Eita, meu parente, aqui jaz o corpo de um estudante morto pela ditadura. Então veja que parte da sociedade já começa a associar o governo dos militares como governo ditatorial. Repetindo, já começa a associar o regime militar como um regime ditatorial. Passeatas, manifestações. Tinha uma greve e não estava proibida? Estava. Mas com aquele salário de fome em 68, nós tivemos greves. Mesmo proibidas, nós tivemos greves. Então está aí iniciando, vamos dizer, uma reação de parte dos jovens ao governo dos militares, no caso aí o presidente, meu amigo Arthur da Costa e Silva. Deixa R$1 na tela aí, por favor.
Aos vivos, galerinha. Vamos começar a falar sobre a marcha, a grande passeata dos 100 mil, depois da morte do estudante Edson Luiz. Aí, evidentemente, que os estudantes não recuaram, pelo contrário, fizeram mais manifestações, milhares. Na missa de sétimo dia, né, que teve um culto ecumênico, a polícia foi tentar desbaratar, e você está vendo aí, ó, os padres levantando a cruz, daqui não passarás. Teve isso? Teve. Na missa, no culto ecumênico, referente ao sétimo dia da morte do jovem Edson Luiz, a polícia foi para a igreja, na Candelária, no Rio, para tentar reprimir os padres e os religiosos envolvidos. Tinha isso? Tinha, velho. Era a década de 60 e nós vivíamos esse turbilhão de eventos, olha. Contra a cultura, a guerra do Vietnã, os hippies, o movimento feminista, o rock and roll, a Guerra Fria. Uhul! Os loucos anos 60 aí, galerinha. 1968, o ano que não terminou. Ah, papai. Vou passar a imagem, viu? Vou passar a imagem. Como eu lhe disse, olha, lá na França teve uma explosão de manifestações de jovens. Os jovens estão aí enfrentando a polícia, olha aí, ó. Isso é lá em Paris. O presidente da República era um militar, o Charles de Gaulle, herói da Segunda Guerra Mundial. Mas havia, ó, um inconformismo generalizado dos jovens, com a cultura materialista, com o individualismo, com o consumismo, com o capitalismo, os ismos. É quando surge o feminismo, o vegetarianismo, o movimento hippie. E aqui no Brasil, como eu lhe disse agora há pouco, ó, deixa eu consertar aqui esse B maiúsculo. E aqui no Brasil, galerinha, depois da morte do estudante Edson Luiz no calabouço, no Rio, aí nós tivemos a mega passeata dos 100 mil. Respeite mega passeata dos 100 mil, ó. Contra a ditadura, presença de intelectuais, de artistas, de estudantes. Olha, você não pode mandar a polícia matar 100 mil pessoas na rua, velho. Respeite passeata dos 100 mil. Meu amigo, o governo não podia fazer nada. E no mesmo ano, em 68, teve greves operárias, como ele disse, em Contagem, em Minas Gerais, em Osasco, em São Paulo. Então, começava a aumentar o coro dos descontentes. Elevava-se o coro dos que estavam indignação. Indignação, conhece essa música, tia? Indignação, indignação. Tava indignation aí, ó. Tava indignation. Vamos deixar R$1 na tela aí, meu rei. Per favor, em italiano. Hare, hare, hare. Ei, olha o doidinho aí dos anos 60, ó. Na vibe, viajando. Eita, para os festivais de música. O movimento hippie, os jovens, os Beatles, The Beatles.
Contra a cultura, galerinha. Contra a cultura. Vai chegar no Brasil? Vai. Vai chegar no Brasil. Eu vou ter uma aula aí especial só sobre contracultura. É, o movimento hippie, ou a luta por direitos civis nos Estados Unidos, movimento feminista nos anos 60, a pílula anticoncepcional, a censura do governo. Teve um cantor chamado Odair José, que é um cantor de música brega, o Odair José. E o Odair José foi talvez o cantor brasileiro que teve a maior quantidade de músicas censuradas. A justificativa era contra os princípios da boa família. Tem uma que dizia assim, ó: pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Ah, eu lembro dessa daí. Diz que era contra o princípio da boa família. Foi censurada, só foi feita depois. Olha os lemas dos jovens. Paz e amor, não há guerra. Que era a guerra do Vietnã, né? War, guerra. Queremos love, paz. É proibido proibir a imaginação e os jovens no poder. Seja realista. Peço o impossível para a educação. Ah, papai! Tinha isso? Tinha. Os jovens se politizaram, foram às ruas, manifestações. Lá em maio de 68, em La François. No mês seguinte, em julho, teve no Brasil, velho. Olha aí, olha. Abaixo a ditadura. Esse rapaz é piauiense. O nome dele, o Anjo Torto. Meu amigo Torquato, famoso Torquato Neto. Está aí na famosa passeata dos 100 mil. Está aqui o movimento estudantil estava proibido, né? A Uni estava fechada, mas não estava calado. Abaixo a ditadura dos interesses imperialistas. Meu amigo Palmeira aí, que era um líder estudantil. Essa aqui é Eva Vilma, essa é Tônia Carreiro. Essas moças daqui a pouco vão ser atrizes globais. Atrizes globais. E elas estão aí na famosa passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. Vai tapar a boca da gente? Não. Grêmio, não. Eita, rapaz. E olha aí, olha. Artistas intelectuais e clero com os estudantes. Esse rapaz aqui é o Gilberto Gil, Nara Leão, Caetano Veloso. Esse rapaz é um piauiense, o nome dele é Torquato Neto. De boa. Então, alguns artistas de renome nacional. Está aqui o Torquato. Ele era padrinho de casamento desse rapaz aqui, ó, do Gilberto Gil. Torquato Neto era padrinho de casamento do Gilberto Gil. Está aí o próprio Torquato pinchando em um dos muros no Rio de Janeiro liberdade e paz contra o regime militar. O Chico Buarque de Holanda, o Gilberto Gil, achou ele lindo. Achou ele lindo. A Joyce disse que ele era lindo, olha. Era gato. Meu amigo Chico Buarque de Holanda, né? E ele e o pai, né? O pai dele também estava na grande passeata, que é o Sérgio Buarque de Holanda, historiador. Tá aí mais os jovens fora a ditadura, abaixo a ditadura, Os Beatles, os garotos de Liverpool, olha aí, John, Ringo, Paul, os garotos de Liverpool, para você ver como essa capa de disco vai influenciar aqui no Brasil o movimento Tropicália, né? Haja vista que o movimento Tropicália era estética, era música, era arte, era letra, era os artistas beberem um pouquinho dos elementos culturais internacionais, sem nenhum pudor. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, eles diziam: nós vamos misturar a música externa, o rock dos Beatles, dos Rolling Stones, com o axé do Brasil, com o chachado e o baião do Luiz Gonzaga do Brasil, com o samba tupiniquim, com elementos brasileiros, que é uma salada mista doida, né? É uma salada mista doida aí.
Daí, em 68, não, essa foto é de 67, viu? Você está vendo alguns monstros da música brasileira, alguns deles, inclusive, ainda estão no cenário fonográfico na atualidade. Paulinho da Viola, aqui é o Caetano Veloso, o Torquato Neto, Tom Jobim, deixa eu ver mais aí, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, era novinho, né? Um menino, né? Um menino. Essa foto de 67 é um espetáculo, viu, velho? É um espetáculo. Tá lá a Nara Leão, lá em cima, aí tem Os Incríveis, aí tem o Gilberto Gil, o Caetano lá em cima, Chico Buarque, Márcia. Essa fotografia é um espetáculo, velho. É antológica, né? É antológica. Que é o Roberto Carlos, ó, bem novinho o Roberto, ó. Bem novinho o Roberto, ó. Um menino, né? Um menino. O homem das curvas de Santos. O Roberto era bonito também, né? A tia Jorge está dizendo que o Roberto Carlos era bonito, era gato, viu? Também achei, era um tchutchu. Um tchutchuzinho, viu? Vou passar a imagem. Olha aí o Caetano. Nós vamos ter uma aula sobre algumas letras das músicas questionadoras lá da década de 60 e 70, Fabiana. Movimento Tropicália, o Anjo Torto, Torquato Neto, piauiense. A MPB, o Gilberto Gil e a Tropicália. Olha o jovem Roberto Carlos e a Jovem Guarda. Tem a Bossa Nova e tem a Jovem Guarda. Tinha a Bossa Nova e tinha a Jovem Guarda. Para fechar, a soldados armados, a soldados amados de armas na mão. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quando o Geraldo Vandré terminou caminhando e cantando, ele estava já com os convidados lá no camarim para levar ele para Cheirosa, velho. Ele vai ser preso, velho. Ele vai ser mandado para a prisão. E a letra da música se tornou um hino, evidentemente um hino contra a repressão e o regime militar. Geraldo Vandré. Jair Rodrigues, a bela, a grande e eterna Elis Regina, numa nice, numa boa, olha aí, na paz, os hippies, os jovens, meu amigo, é década de 60, viu? Para fechar essa temática, galerinha, o presidente da República, que era o Costa e Silva, o presidente da República ficou indignation. Por quê? O deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, veja que nem todo mundo ficava obediente por completo. O deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, proferiu um discurso na tribuna do Congresso dizendo o seguinte: se as mulheres de Brasília tiverem vergonha, não namorem mais com esses militares que estão compactuando com a tortura e a repressão. Vixe Maria! Não namorem com os oficiais. Eita! Mas ele ainda convocou a população de Brasília a fazer um boicote no desfile do 7 de setembro. Rapaz! Quando o presidente Costa e Silva soube disso, enviou ao Congresso um recadinho. Foi pelo WhatsApp. Veio, através desse, pedir-lhes encarecidamente que retire a imunidade parlamentar do deputado Márcio Moreira Alves, que eu pretendo puni-lo. Ih, rapaz! O Congresso não aceitou. O Congresso não consentiu. O Congresso não aprovou a medida do presidente. Rapaz! E não, velho. De boa. Aí foi o que o presidente fez.
Numa bela manhã do dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13, foi decretado o ato institucional número 5, o famoso AI-5. Olha, se você vê algum político ou alguma pessoa defendendo o AI-5, é porque essa pessoa ou não conhece a história, ou desconhece a história, ou então é favorável a um regime autoritário, arbitrário, ditatorial. Por quê? Porque ali começam os anos de chumbo. Chumbo é a matéria-prima principal da bala. Começam os anos de bala. Terá uma ditadura contida, agora escancarada. O Congresso foi fechado. E todos os legislativos foram fechados. O presidente podia intervir diretamente nos estados, no município, onde quisesse. Não havia o direito mais de você responder um processo em liberdade. Fim do habeas corpus. Foi decretado estado de sítio, garantido ao presidente extremos poderes. Uma censura completa e pena de morte para crimes políticos. Nossa! O Congresso foi fechado, habeas corpus suspenso, o presidente pode cassar, demitir, aposentar, remover, legislar. O presidente pode quase tudo. Ele era quase um rei absoluto. Ah, papai! Então, os abusos e violências que a linha dura tanto já realizava, estão agora legalizados. Estão na lei. Estão na lei. Deu para ver o cenário? Isso foi no finalzinho do ano de 68, com o presidente Arthur da Costa e Silva. Esse slide é importante, eu vou deixar aí 2 minutinhos na tela para você fazer o print. Cores, aos vivos e a cores. Deixa eu passar. Era onde eu ia chegar para a gente fechar essa temática da aula de hoje. Aí estão os guerrilheiros. Aí estão um grupo. Aí eles eram, sabe quem? Alguns universitários. Às vezes eles se reuniam assim num quarto e diziam: vamos derrubar o governo do regime militar. Ah, papai, vamos fazer um assalto a um banco. Ou então vamos roubar umas 3 armas, pegar o revólver do papai. Vou pegar o revólver do papai e nós vamos derrubar o governo dos militares. É a luta armada. Então você tinha uma oposição de intelectuais, de jovens, de estudantes,
E vai ter também outros estudantes e outros que vão buscar se armar, achando que era possível derrubar o governo dos militares com a luta armada. Vai ser uma oposição mais radical. Pequenas células revolucionárias, para poder a notícia não se espalhar demais, tem que ser fechado. O Comando de Libertação Nacional, Colina, titia Dilma Rousseff participou dele. A guerrilha urbana, o nome principal foi o Marighella, que tentou se espelhar no Ernesto Guevara, e o Carlos Lamarca, que saiu do exército, abandonou o exército, é um desertor, e passou a ser um dos principais críticos do regime militar. E, por último, jovens advogados, engenheiros, dentistas, foram para a região do Bico do Papagaio para poder fazer o início da Revolution, a famosa guerrilha do Araguaia. Mas, no geral, basicamente, o que essas pequenas células de jovens, que o governo dizia que eram terroristas, faziam eram assalto a um banco, a um carro forte, dizia que era se municiar para poder fazer a Revolution, expropriar a burguesia. Mas o mais clássico foram os sequestros dos embaixadores. O primeiro embaixador dos Estados Unidos no mundo todinho a ter sido sequestrado, o que é isso, companheiro? Charles Elbrick, no Brasil, foi mesmo, foi. Que vergonha, não? O primeirinho, galerinha. Depois, o da Alemanha, o cônsul da Suíça, o cônsul do Japão. Alguns dos diplomatas foram sequestrados e se tornaram moeda de troca por presos políticos. O caso mais clássico foi o embaixador norte-americano Charles Elbrick, que foi trocado por vários dos estudantes e presos políticos que vão ser libertos e vão ser mandados para o exílio. Geralmente era em El México. De boa, na Lagoinha. Deixando a imagem aí com um real na tela para os nossos queridos alunos fazerem um print. Beleza, galerinha. Então, os guerrilheiros! Regueiros, guerreiros do Maranhão. Tchan, 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 tchan. Aqui está o José Dirceu. Ele depois vai ser ministro do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um dos presos políticos libertados na troca com o embaixador norte-americano. Aqui o José Genuíno, que também foi uma figura depois do governo da gestão do PT. Está aí, que estão sendo trocados pelo embaixador da Suíça. 40 presos vão ser mandados para El México, foram para o exílio em El México. Trio, e tinham crianças nas prisões, tinham crianças também, olha aí, ó. Absurdidades, mas tinha, velho, tinha sim. Olha quem esteve envolvido em assalto ao banco na época, né? A titia Dilma Rousseff, Wanda, titia Dilma Rousseff, vários sobrenomes.
Dilma Vana Rousseff Linhares, bacaninha. Para poder fechar a temática de hoje, vai assumir a presidência no ano de 69 o meu amigo Emílio Garrastazu Médici, o famoso presidente Médici, a tortura Médici de um ponto ao outro. Olha o que tinha. O presidente Médici vai ser colocado no poder, por quê? O mandato presidencial era de 5 anos, mas o Costa e Silva teve um AVC, foi colocado em stand-by, guardado num palácio no Rio de Janeiro, esperava que ele se recuperasse, foi agravando mais a doença dele, até que ele veio a falecer. Quando se anunciou o falecimento dele, o vice, que era o Pedro Aleixo, não assumiu. Por quê? Porque o Pedro Aleixo era civil e porque o Pedro Aleixo tinha sido contra o AI-5, foi um voto contrário ao decreto do AI-5. Então a junta militar assumiu o comando do país e depois 240 generais vão referendar o nome de Emílio Garrastazu Médici. A tortura Médici de um ponto a outro, lembra? E aí o Congresso apenas vai dizer amém. Não vai dizer nem questionar, vai dizer amém. Quem é o Médici? Ele tinha sido chefe do Serviço Nacional de Informação, e representa a manutenção da linha dura. Então você vai ver na próxima semana que ele vai ser o mais odiado e o mais amado. Como é que pode ser o mais odiado e o mais amado? Sendo, não sei, só sei que foi assim, como diz o Chicó, viu? Vai ser o mais odiado dos nossos generais presidentes, pela tortura, pela censura, pela repressão. Mas vai ser o mais amado. Vai ser o mais amado, o mais popular. O presidente que gostava de futebol e de ir ao Maracanã, olha. Gostava de ir ao Maracanã. Vamos deixar R$1 na tela, per favor, em italiano aí, per favor, em italiano, para a Esperantina do Piauí, Piaguaí. Cidades, as fotos das cidades, dos polos. Alô, galera de Esperantina, de Pajeú. Alô, galera de Pajeú, de Batalha. Bom dia, Batalha. Nas batalhas da vida, galerinha. Pra gente fechar, tem uma tarefinha aí, olha. O crescente antagonismo entre o regime e parcelas expressivas de estudantes, intelectuais e trabalhadores descontentes gerou medidas governamentais enérgicas e autoritárias. A mais significativa dessas medidas, empreendidas no governo Costa e Silva, e a canção com uma crítica mais direta ao silêncio que foi imposto naquele momento. Ele quer saber uma medida do governo e uma canção com a crítica ao silêncio que foi imposto naquele momento está indicado em... Bom dia, Fabiana. Bom dia, Eriquinha. Alô, Josélia Alves.
Alô, galera de Ribeiro Gonçalves. Bom dia, Ribeiro Gonçalves. Bom dia, Canavieira. Bom dia, Batalha, Esperantina, Francisco Aires 1 e 3. Galera de Pajeú, de Baixa Grande do Ribeiro, de Ribeiro Gonçalves, de Juazeiro do Piauí. Juazeiro do Piaguaí. Tcharam, tcharam. Então, ele quer saber uma medida empreendida pelo governo Costa e Silva e uma canção que critica essa medida. Formou uma junta militar, mas não foi ele que fez. Evidentemente que ele estava, vamos dizer assim, impossibilitado, haja vista que havia um AVC. Criou o Ministério da Economia, o milagre econômico é no Médici, é na próxima semana. O milagre econômico é no Médici, é na próxima semana. O ato institucional número 2 foi no Castelo, é o bipartidarismo. Apesar de você, amanhã há de ser um outro dia. Não, na realidade, olha, é a letra A que a galerinha já colocou, foi ele quem editou o AI-5, famoso AI-5, e a letra da canção é Cálice, afasta de mim esse cálice. Aí, no caso, cálice tem uma relação com censura. E o AI-5, gostou de eu cantando, né, tia Joyce? E o AI-5 permitiu e garantia e legalizava a censura. Cálice, afasta de mim esse cálice. Tio, eu vou pro The Voice, tio. Eu vou fazer uma inscrição lá no The Voice. Mentira, viu? Eita, rapaz. Vou passar. O governo Costa e Silva ficou marcado por inúmeros protestos estudantis no primeiro semestre de 68. O estopim para o crescimento do movimento estudantil no período foi a morte do estudante Edson Luiz, que faleceu em confronto com a polícia em março de 68 no Rio. O auge do movimento estudantil aconteceu em junho. Lembrar que em maio teve lá nas Europa, né, teve as manifestações estudantis, maio de 68 na França. E aqui o auge ocorreu quando o quê? Como é que é? Dia do Nordeste foi sábado, dia 8. Dia 8, então comemorei sim, viu? Eita, galerinha. Tia, você conhece um cabo mais caboclo que nem eu? Não conhece não, né? Esse cabo é catingueiro, viu? Eu sei. Galerinha, não é a passeata do Rio Centro, não teve uma passeata no Rio Centro, teve um atentado ao Rio Centro. E foi em 81. Não é a marcha das panelas vazias, aqui foi durante a gestão do Vargas, em 53. Não é a marcha da família pela liberdade, aqui em 64, contra o Jango. Não é a marcha do milhão, é a passeata dos 100 mil, como a galerinha já colocou, letra D de danadinho. Letra D de danadinho. Nos idos de 67, o general Costa e Silva assume o poder. Apesar da tensão política presente naquele momento, uma frente ampla é constituída e se apresenta como um órgão. Opa! Uma frente ampla vai ser constituída como um órgão. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan. Uma ordem. Uma frente ampla. Já vou lhe dizer quem era. Era o Juscelino, era o Carlos Lacerda e era o ex-presidente João Goulart, lá em El Uruguai. Deixa um realzinho na tela aí, meu rei, por favor, galerinha, mandar a resposta.
menuzistas que aderiram e formaram a sustentação do governo? Não, os deputados que formaram a sustentação do poder era da Arena. Era da Arena. Era um órgão institucional, organizado por governadores dos estados favoráveis à nova ordem política. Não, é contrário. É contrário à permanência dos militares no poder. Eclesial, do clero, pela alta cúpula da igreja, sob os acordos do Rosário em família, apoia a luta anticomunista? Não. Era um órgão extraparlamentar. Não são de deputados. Por políticos tradicionais, JK, Jango e Lacerda, que defendem o retorno à ordem democrática. Eles sonhavam que teria eleição de novo para presidente da República. Ah, papai, pelo voto popular. Ah, papai, vai demorar ainda, galerinha. Vai demorar sobremaneira. Portanto, é letra B de bola, B de bom aluno. De boa? Estamos encerrando, né, tia? É nossa aulinha de hoje. Já começamos com o pontapé inicial com o meu amigo Castelo Branco e meu amigo Costa e Silva. Próxima aula vai ser o meu amigo Médici, Emílio Garrastazu, o presidente Médici. O presidente gostava de futebol. E o Brasil vai ser no México, campeão. De boa na Lagoa, um cheirinho na caixa do oi, ó. Deixa eu dar um cheirinho na caixa do oi. Um cheirinho na caixa do oi ali. Cheirinho na caixa do oi, galerinha, ó. Até a próxima semana. Tchau, tchau, tchau. Valeu, povo!